Louvado seja o Senhor. Levante-te a orarmos juntos. Pai Celestial, bendizemos o Teu nome hoje. Te agradecemos por causa deste retiro especial em que entramos. Obrigado, Senhor, por as mensagens que nos enviado. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que traz o poder e a fé a cada coração. Senhor, oramos a este tempo, que alcance mais uma vez a cada coração pela Tua palavra, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que a vitória que pertence ao Filho de Deus, o triunfo que pertence ao Filho de Deus, a vitória que pertence ao Filho de Deus, dê a cada um dos Teus filhos em nome de Jesus. Faça-nos vencedores. Faça-nos mais que vencedores. Oramos que a nossa vida será vitoriosa todos os dias em nossa vida, em nome de Jesus. Qualquer que seja o cruzamento em que estivermos, qualquer que o diabo que lança para nós, qualquer que seja a seta que lançarem para nós, eu oro, Senhor, para que a Tua força e graça possa vir. E assim teremos sucesso e vitoriosos e seremos mais que vencedores em nome de Jesus. Oramos, Senhor, assim que viemos dia após dia, mês após mês, ano após ano, oro para que até o dia final, quando os santos marcharem entrando, estaremos no meio deles em nome de Jesus. Dá-nos a vitória. Mostra-nos o caminho do triunfo em qualquer área da nossa vida, em nome de Jesus. E as coisas que nos venciam antes, oramos, Senhor, que dê-nos a vitória sobre elas em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. E o povo de Deus diz amém. Olhamos para Colossenses 2, 14. Colossenses 2, estamos lendo o verso 14. Havendo riscado a cédula que erra contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos erra contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Está falando do triunfo total dos crentes, a vitória dos crentes, a vitória que pertence aos crentes, a cruz que garante a nossa vitória total. A cruz, o sacrifício, o Cristo crucificado, Calvário, que garante o triunfo total para cada filho de Deus. A vitória é garantida, garante a nossa vitória, garante que qualquer que seja a tentação ou provação, qualquer que seja a pressão, qualquer que o mundo tenta lançar para nós, seremos vitoriosos. Eu disse, seremos vitoriosos. Isso por causa daquilo que Jesus fez na cruz de Calvário. Primeiramente, Ele riscou, Ele tirou as ordenanças que eram contra nós. Todas as coisas que fizemos no passado, que mereciam o julgamento de Deus, todas as coisas que fizemos no passado, os pecados que cometemos, e a Bíblia diz, a alma que pecar certamente morrerá. E por causa daquela penalidade, a culpa veio sobre nós, e tínhamos um fardo pesado. Jesus disse, eu tiro de vós, eu removo de vós, ele foi à cruz e morreu. Então a morte da cruz é a morte substitucionária, fez com que Deus riscasse a cédula das ordenanças contra nós, todas as coisas que eram contrárias a nós, e riscou, tirou de nós. E então, o poder que nos fazíamos fazer o mal, os principados, Ele destruiu, Ele desvastou e disse, fez abertamente triunfou sobre elas na cruz. 2 Coríntios 2, estamos olhando 14, 2 Coríntios 2, 14, diz, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Vieste a Cristo pela fé, te converteste dos pecados,
tornaste a Cristo o teu Salvador, e assim que vieste a Cristo, permaneces em Cristo, és nova criatura em Cristo, diz, dá-nos o triunfo, todos os dias, todo momento, triunfo, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar, onde quer que estiveres. Algumas pessoas que dizem, é difícil viver na aldeia uma vida vitoriosa, todos os lugares. Alguns dizem, é na cidade que vive dificilmente, mas diz, qualquer que seja o lugar. Outros dizem, eu era um bom cristão, eu era vitorioso quando antes de ir ao colégio, mas uma vez que fui ao colégio, então os desafios lá são demais, não podia mais viver uma vida vitoriosa. Em todos os lugares, algumas crianças, quando estavam na igreja de crianças, eram triunfantes, mas uma vez que eu fui à escola secundária, foi difícil para viver uma vida justa, uma vida santa, uma vida vitoriosa. Diz, em todo lugar. Então, há muitos que me dizem, antes de se casar, viveram uma vida vitoriosa, eram vitoriosas sobre o pecado, vitoriosas sobre a carne e sobre o mundo. Então, outros me dizem, desde que se casaram, pastor, eu não sei do meu casamento, é muito difícil viver uma vida vitoriosa. Dizem, em todo lugar. Outras pessoas dizem, penso que é porque eu não me casei, quando eu me casar, será tão fácil para eu viver uma vida vitoriosa, uma vida santa, quer seja casado ou não, tu terás uma vida vitoriosa. Tu em Cristo, Cristo em ti, é a esperança da vitória, e te fará vitorioso em nome de Jesus. Outros dizem, eu vivo com os meus parentes, outro com meu irmão ou minha irmã, e este com quem eu vivo, este irmão, eles têm lançado algo na minha cara. E quando eu estiver viver sozinho, serei vitorioso. Outras pessoas dizem, quando vivia com outra pessoa, tínhamos um tempo tranquilo, um tempo quieto com ele, orávamos juntos, era fácil para mim viver uma vida vitoriosa. Mas agora vivo sozinho, essa vida solitária, então faz difícil para mim viver uma vida vitoriosa. Quer esteja sozinho ou com outras pessoas, pode viver uma vida vitoriosa. Agora vivo vitorioso em nome de Jesus. Outras pessoas dizem, quando me fizeres um obreiro, quando seres um obreiro, será fácil viver uma vida vitoriosa, mas ainda não sou obreiro, sou membro da igreja, porque ainda sou membro, não posso ter, não sei a coisa secreta que os obreiros estão, quer seja membro, ou ministro, ou obreiro, ou líder, qualquer que sejas, e se estás em Cristo, nasceste de novo, és filho de Deus, ele cancelou todas aquelas ordenanças contra nós e diz, viveremos uma vitoriosa e seremos vitoriosamente em nome de Jesus. Pensava que eu ouvi alguns pais dizem aí, antes de sermos essas crianças, nossa família, era fácil viver uma vida vitoriosa, mas quando as crianças vieram na família, então não entendo, eu digo, senta aqui, senta ali, vai aqui, vai acolá, então o barulho tem sido muito mais. Então, como é que tu pensas, pastor, tendo essas crianças, pode viver uma vida vitoriosa em todos os lugares, em todas as situações, em qualquer condição da vida, onde quando Cristo vive dentro de ti, a graça de Deus, a força de Deus, o poder do Senhor na tua vida, te fará viver uma vida vitoriosamente em nome de Jesus. Então, outros pastores dizem, até quando os meus filhos me criam problemas, sou membro da igreja, sabe, são de diferentes níveis com meus filhos, é por isso que carregam isso, outro puxa aquilo, outro empurra aquilo, sabe, pastor, és pastor como mim, vives uma vida vitoriosa, eu te digo, se tem que ter uma vida vitoriosa, é um pastor que deve ver uma vida vitoriosa. Eu serei um vitorioso. Eu disse, serei vitorioso. Vitória é minha em nome de Jesus. Quanto a ti? Pergunto quanto a ti? Vitória está aí para cada um de nós em nome de Jesus. Por quê? Porque podemos dar graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo e serás triunfante em nome de Jesus. Estamos a usar a cruz que garante o triunfo total. A cruz que garante uma vitória completa. É a cruz que garante a obediência total e a vitória total, e seremos vitoriosos em nome de Jesus. 3 coisas temos a usar.
as crises das provações e tentações. Crises das provações e tentações. Mostra-me um homem justo que teve uma crise de tentações. Passou essa tentação, a crise estava lá, o desafio estava lá, dificuldades estavam lá, conflitos lá, as crises de provações e tentações. 2. A condenação dos transgressores e tentadores. Condenação dos transgressores e tentadores. De um lado, há pessoas que te tentam, há condenação para elas. Todo tentador tem condenação nela ou nela. Há pessoas que transgridem, que se entregam àquela tentação, não têm o poder e a força que vem através da nossa associação com Cristo, através da graça que temos do Senhor, e não fazem o uso da vitória que o Senhor lhes deu. Há condenação e destruição e punição dos transgressores e dos tentadores. 3. Sua cruz para nossa confiança e triunfo. Louvado seja o Senhor, porque eu vim vos dizer esta noite, serás vitorioso. Disse, vim para vos dizer esta noite, serás vitorioso em nome de Jesus. Por quê? É a cruz, por causa da crucificação, por causa do Calvário, por causa do preço que pagou por ti e por mim, nos diz, podemos lhe confiar, por causa disso, podemos ser triunfantes. Eu serei triunfante em Cristo no nome de Jesus. Diga para ti mesmo, eu serei triunfante, eu serei vitorioso, através da força do Senhor, e assim serás em nome de Jesus. Número 1, dê-me de volta a mim. Me digam alto o ponto número 1. As crises de provações e tentações. Tens ouvido de muitas pessoas que viveram uma vida cristã, uma vida justa, uma vida santa, uma vida vitoriosa, uma vida triunfante. Eu quero vos dizer, cada um deles teve provações, cada uma delas teve tentações, cada uma delas tiveram crises que podiam desistir, dizendo, por causa disso, daí que não posso ser vitorioso. Abraão teve crises, José teve crises, Jacó teve crises, Moisés teve crises, Josué teve crises, Caleb teve crises, Davi teve crises. Estamos a falar de Samuel, teve também suas crises. Falando de Isaías, Jeremias, Ezequiel, tiveram suas crises. Falamos de Job no Antigo Testamento, teve também suas crises. No meio das crises, ou provações e tentações, muitos deles foram vitoriosos. Eu serei vitorioso. Disse, eu serei vitorioso. Examina a tua vida, examina a tua vida. Tenho esta crise, tenho esta batalha, tenho este desafio, você está se a queixar por causa das pessoas que mencionamos, vendo também no Novo Testamento. Paulo teve suas crises, Pedro teve suas crises, João e Tiago tiveram suas crises. Pensa, de todos os outros do Novo Testamento tiveram suas crises, mas mesmo assim, no meio das crises, ou provações e tentações, o Senhor lhes fez vitoriosos, foram vencedores e seremos vencedores. Ainda o próprio Senhor Jesus Cristo teve crises também de provações e tentações, Mateus 4, em Mateus capítulo 4, 1. E verão que no meio de tudo isso, naquela tentação, ele teve vitória. Ele fez aquela vitória para ti e para mim, e teremos a mesma vitória no poderoso nome de Jesus. Mateus 4, 5. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo é o tentador. Podia ter usado Delila, mas o diabo é que é o tentador. Usou Acã, mas o diabo é o tentador. Usou Judas Iscariote, mas o diabo é o tentador. Disse, foi guiado pelo Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, diz. E chegando-se a ele o tentador, disse,
Se tu és o Filho de Deus, olha para isto. Se tu és o Filho de Deus, somente no fim do capítulo 3, o Deus Todo-Poderoso falou dos céus, dizendo: este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo. Ele queria que duvidasse a sua filiação. Queria que duvidasse a palavra do Pai. Quando o tentador vem, é o que ele faz. Faz uma assimilação ou sugestão para duvidar da tua salvação. Para tu duvidares, não ter a certeza acerca de ser filho de Deus, que os disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Nunca obedecer o tentador, nunca obedecer o Satanás, nunca obedecer os agentes de Satanás. Então Jesus disse: se és filho de Deus, faça que essas pedras se tornem do pão. Toda a palavra que vem do diabo, e se alguém tem que obedecer, você não irás obedecer em nome de Jesus. Sempre dizer não ao diabo. Diz: parece que estiver tudo bem, parece uma água tranquila, por que nós também? Jesus podia comprar pão, por que nós? Porque Jesus andou sobre as águas, por que nós também? E se a sugestão, o comando vem do diabo, e se tem que aceitar boa coisa, tudo que vem do diabo, tu dirás não. Disse: tu dirás não. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, ele não vai desistir com uma única tentação ou duas tentações, vai continuar. Sabe por quê? Porque o diabo conhece um segredo particular, que uma gota d'água na mesma pedra, no mesmo pote, onde ele descarlou, quer que você descarla também. Disse: se tu és o Filho de Deus, disse. Então ele disse: eu não sou. Disse: se tu és o Filho de Deus, você diga sim. Eu sei que eu sou filho de Deus. Sempre que ele vier e dar alguma sugestão, diga sempre não. Diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Sabe, o diabo, o diabo zomba, outras pessoas zombam e procura fazer isso. Não é quando tu tentas viver uma vida justa, ele vai zombar de ti. E o diabo vai zombar, porque Jesus disse: está escrito. Está escrito. Então o diabo vem e disse: está escrito. Qualquer disser, tudo que, da forma qualquer disser, tudo que ele disser, tu fizer, mesmo que de que maneira, tu não vais se entregar. Estou a falar das crises e provações de tentações. Essas são crises. Era uma distração para Jesus Cristo. Então, ele tinha recebido o poder do Espírito Santo, tinha recebido o poder e tinha sido enchido com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele como pomba. Atualmente tinha que sair e fazer a obra o qual o Pai tinha enviado, mas o diabo trouxe essas tentações e provações para distrair a sua atenção. Mas Jesus permaneceu focalizando na obra e disse: está escrito. E disse: os anjos vão te carregar nas mãos para que não tropeças com pedra. Jesus disse: a ele está escrito de novo. Sabe, algumas vezes, quando as pessoas te zombam de ti, e se você erra, algumas vezes você procura parar quando zombam de ti, e quando diz está escrito, o companheiro quer zombar de ti, diz está escrito. Então você se envergonha. Antes de você se levantar, você cai, e quando alguma coisa vem, já não dirás mais está escrito. Então, se você quer ser vitorioso, continua a dizer, continua está escrito, digo está escrito. Então Jesus disse: está escrito de novo, que não tentarás ao Senhor teu Deus, verso 8. No verso 8, novamente o transportou o diabo
a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Queria que seja adorado. Tudo me dará. Posso lhe dar a ti. Eu te digo alguma coisa. E se você está muito preocupado em ter alguma coisa, porque isso é tentação, se estás muito preocupado em ter isto e aquilo, trará algumas tentações. Se tu queres ter dinheiro, tornar-se uma tentação. Se você está muito preocupado em louvor dos homens, isso tornará-se uma tentação. Se você está preocupado em ter a popularidade tornará-se uma tentação. Se és preocupado em ter alguma substância, coisa material, o diabo saberá que isto é o que você quer atualmente. Todos os reinos do mundo pertencem a Cristo. Temporariamente, o diabo possuiu, porque o governo virá sobre os seus ombros. Ele é quem irá reinar de mar a mar, de terra a terra. Mas o diabo disse: nós estamos a olhar. Você vai ter, depois da sua ressurreição e ascensão, então você vai esperar esse tempo para voltar de novo e vencer o anticristo. Essa é uma longa viagem. Eu posso dar tudo agora. Eu não vou ter nenhuma coisa do diabo. É por isso que Jesus disse: olha para isto agora, no verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Todos digam: está escrito. Então, os desafios podem dizer, de palavra sempre Bíblia, Bíblia, Bíblia. Sim, é de como vencemos o tentador. É de como vencemos as provações. Quando você sabe o que está escrito, quando tu sabes o que está escrito, e em todo momento que o diabo vem trazendo tentação pelo teu caminho, serás capaz de dizer: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo, me digam, o deixou. E o diabo fez o quê? O deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Veja, quando muitas pessoas vencem, a razão por que vencem é isso. Aquilo é como um ídolo para eles. Aquilo querem demais, é prata, querem o ouro muito, é prata, querem demais, são tesouros, querem tanto o tesouro. Talvez é o prazer da carne, querem tanto o prazer da carne. Talvez é o louvor dos homens, querem o louvor dos homens tanto. Talvez são políticas, querem as políticas demais. Podem fazer tudo que você quer demais, tudo que você deseja demais. Eu não posso perder isso, não posso perder aquilo, não posso perder aquilo. Quem quer assegurar isso e tornar-se uma fonte de tentação? E se você pegar isso de mão leve, e aquilo que o Senhor te deu, não tenho que me entregar à tentação para guardar isso, não tenho que me dar ao tentador para alcançar isso, porque eu sei que está escrito: aquilo é meu e isso é meu. Não será a fonte de tentação. 1 Coríntios 10, estou lendo o verso 13. 1 Coríntios 10, 13. Aqui diz, no verso 13, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Outras pessoas dizem: minha tentação foi mais do que a minha força. Não é verdade, não é verdade isso, não é verdade. Não venci aquela tentação, era tão demais, a pressão foi demais, o empurro, a força que me puxava era demais. Não é verdade isso, porque diz: não permitirá mais do que vocês podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Olha para isso, verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Não deixa que nenhuma coisa seja ídolo no teu coração. Se alguma coisa é ídolo no teu coração, dinheiro, sucesso, certificado, o negócio, se eu não alcançar isso, vou morrer. Por quê? Marido, filhos, se eu não alcançar
não sei onde querer, posição, poder, ofício. Se eu não alcançar, o que será de mim? Tudo que se torna ídolo no teu coração, mas isso será a fonte da tentação. E o diabo saberá que você segurou tanto aquilo do que é a vida eterna. É por isso que disse ele. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Não deixa que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma coisa, nenhum sucesso seja ídolo no teu coração. Tu serás vitorioso em nome de Jesus. Lucas 8, 13. Lucas 8, estamos lendo o verso 13. Como é que escapamos da tentação? Vê, há pessoas que não são capazes de escapar. Diz. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e o tempo da tentação se desviam. Ouvem a palavra de Deus, se tornam nascidos de novo, filho de Deus, e dizem: louvado seja o Senhor, eu estava naquele lugar, eu dei a minha vida a Cristo, agora estou no caminho do céu. Tudo que vemos é que ainda retém no seu coração, e o diabo é o tipo que está a mover aquilo perante. Por que não tens aquilo? Eu quero ter sim. Então, se você quer, apostata-se. Se você quer isso, renda-se. Se você quer isso, abandona a tua fé. É porque quer aquilo demais, no tempo daquela tentação, você cai. Não vai acontecer para ti. Eu disse, não vai acontecer para ti. Quando você não irá reter nenhuma coisa que Deus quer tirar, e você deixará tirar, porque o Senhor te dará a melhor coisa. 1 Timóteo 6, estou lendo o verso 9. 1 Timóteo 6, verso 9. Diz: mas os que querem ser ricos caem pela força, têm que ser ricos. Os que dizem, pela força eu tenho que ser milionário, pela força eu devo ter isto ou aquilo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Então, quando você cair nesse tipo de tentação, enquanto Deus não te restaurar e morrer naquele desvio, você irá à perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. O amor do dinheiro é o quê? Alguma vez foi na igreja? É na igreja. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Alguns é na família, Dizem, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Algumas vezes é um local de trabalho, porque, ok, se não fizeres isso, como é que terás a promoção? Se não fizer aquilo, como é que terás o acréscimo do teu salário? Se não se comprometer assim, e fazer isso e aquilo, como é que tu terás o que estás a pedir? Ok, se ainda não é tempo ainda perante Deus, está bom. Deixa que tomam o que eles querem. Então, o que estás a procurar, o que aproveitará ao homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que dará o homem em resgate da sua alma? Não vais vender a tua alma pelo dinheiro em nome de Jesus. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, tu fugirás delas em nome de Jesus. Isso é a destruição do homem chamado Acã. Dinheiro era demais para ele, queria a todo mês, tomou as vestes babilônicas, queria a todos os meios e entregou-se à tentação e perdeu sua própria vida. Josué capítulo 7. Então, o que amamos demais, o que desejamos demais, o que seguimos demais, torna-se-á irresistível, uma fonte irresistível da tentação para nós. É amar tanto as coisas do que os céus, amar tanto as coisas do que a vida eterna, amar tanto as coisas do que a vida salva. Então, isso torna-se uma grande fonte da tentação. Para Acã foi dinheiro. Então, para José era o sucesso. Podia ser o sucesso, porque não queria que muitos prosperassem aí Então, a tentação veio no mesmo período. Podia estar a pensar,
como é que vou guardar o meu sucesso? E se esta mulher me trouxe e diz uma coisa negativa e perderei o meu emprego, isso é o que ela queria, mas isso porque ela queria. Se eu não lhe dar, eu vou perder o meu sucesso. O sucesso tornou-se tão dominante na tua vida, você vai se entregar à tentação. Mas damos graças a Deus pelo José, tu serás como José. Eu disse, tu serás como José. Tu sabes, não vais demorar o prazer da carne. Então aquela mulher viu a se lavar, e Davi, então você tem que fechar os olhos quando vês alguma coisa não devia. Para o Salomão, o seu problema era a mulher, era o problema dele. A pressão da carne queria tanto exaltar aquilo que é a vida eterna, acima do agradar a Deus. Então, para hoje, foi a vitória. Agora, vamos ao campo da batalha. Samuel não vem. Se Samuel não vier, eu vou perder a vitória. E a vitória é tudo, em tudo. A batalha é tudo. Então, veja, o que tornar-se tudo em tudo na tua vida, há uma tentação. Então, temos Jeroboão, posição e poder. Foi o seu problema dele. Todas essas pessoas indo para Jerusalém para adorar. Então, tinham que se lembrar de Davi. Então, sua mente foi após Davi, queria guardar esta posição, a minha posição real, o meu lugar no trono. Se a posição é tão demais, e é o que você quer ser um pastor, eu quero ser um missionário, eu quero ser um rei, eu quero ser um líder, quero ser isto, mas aquilo. E se isso é demais na tua mente, te fará entregar-se à tentação. Mas quando tu dizes, se Deus, como que tem isto para mim? E se Deus é que promoveu aquele, e se Deus colocar-me nessa posição está bem, e se não quiser de mim, Lázaro foi ao céu, ainda que era pobre, e estava cheio de feridas, e se eu não tiver isso está bom. Isso é de como entrar no céu. Mas pessoas que asseguram as coisas a todos os meios, de todas as forças e a posição. Então, você pode me dar a sua vinha, eu não posso, Nebote. É a herança do meu pai. E Nebote veio e queria demais aquilo. E se a herança de outra pessoa, se então desejas na tua vida, no teu coração, qualquer que seja a possessão, eu tenho que ter, eu devo ter. E torna-se um ídolo. Então o diabo vai usar isso como um tipo de fonte de tentação. Lembra-se de Ananias e Safira? Todos que estão trazendo aos apóstolos, e quando vêm, se dão aquilo que tem, e os apóstolos louvam a Deus. Há um fulano de tal lá, então vendeu tudo e veio e entregou nos pés dos apóstolos. Este homem e sua esposa Safira queriam também o louvor dos homens, e quer que as pessoas possam te exaltar. Você quer estar na boa posição, isso torna-se uma fonte de tensão. Então venderam o que venderam e trouxeram parte do preço. E o apóstolo Pedro disse, me digam, é tudo isto? E tornou-se, ele queria uma boa marca, queria o louvor dele. Disse, é tudo isto? E Pedro disse, por que Satanás encheu o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Porque quando estava aí contigo não era teu, por que mentiste? Então a morte veio ali. Então a esposa concordaram quando disseram, vamos dizer o que você dizes, temos que dizer os apóstolos isto, mas aquilo, não vamos dizer a mesma coisa. Então eles chamam de dizer, é com este valor que vocês venderam. Não sabe o que aconteceu não sabia o que aconteceu com o marido. Pelo caminho aquele homem morreu. Não houve uma grande cerimônia do seu enterro, sabe? Não se fez nenhum barulho até enterrar um homem. Era membro daquela igreja. Ninguém se preocupou, ninguém soube, até a própria esposa não soube o que tinha acontecido. Não fazemos barulho aqui, ali, acolá. Não é necessário. Siga a Bíblia. Então eventualmente ela veio. É com este preço que venderam. Eu e meu marido vamos ter um bom caminho. Então saberão que rendemos tudo. Sim. Por que concordaram para tentar o Espírito Santo? Os pés das pessoas que carregaram teu marido te levarão também. E ela caiu e morreu.
por causa de procura do louvor dos homens. Lembra-se do Herodes? É porque João disse: Herodes, você tem a tua esposa e você está a tomar a esposa do teu irmão Filipe. Não é bom. E Herodai, o que estava na sua mente: eu tenho que ter o Herodes. Então tornou-se fonte da tentação. Herodes, eu tenho que ter Herodia. Então tornou-se uma fonte da tentação. Tudo que for que você pronuncia na tua mente: eu devo ter, eu devo ter, eu devo ter. O diabo vai usar isso e te amarrar e te puxar abaixo para o mundo, ao inferno. Deus que me perdoa, não vai acontecer contigo. E tu tirarás tudo do teu coração, tudo que tu vês, dirás: ó Senhor, se me deres está bom, se não me deres está bom. Josué 7, 11. Josué 7, 11. Israel pecou e até transgrediram o meu conceito que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos teus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Vocês conhecem a história, verso 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi, é o problema. Quando vi, é o problema aí. Quando vê dinheiro, se o dinheiro é o ídolo, não posso remover os olhos do dinheiro. Quando vê uma menina no machibombo ou na estrada, ou uma dessas filhas do outro lado, e se isso é o ídolo no coração, não pode tirar dela os seus olhos. Quando vê o homem que vem do outro lado, do diabo, do mundo, se isso é o ídolo do coração, não pode remover a sua mente. Quando vê a posição, o entretenimento, e amarrar-se lá, ainda que tenha que se tirar do estudo bíblico, lhe tirar da igreja, ainda que lhe tire da adoração, se isso é o ídolo no coração, não pode tirar a sua mente disso. Quando vi, eu louvo a Deus porque tu vais controlar os teus olhos. E os teus olhos não serão a fonte de tentação para ti e a fonte de destruição em nome de Jesus. Verso 21. Quando vi entre os despojos boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Vi, cobicei e tomei. Não há nenhuma coisa errada em ver. Você não pode andar com olhos fechados. Você vê muitas coisas na sociedade, e se tu queres que isso, se quer entrar no teu coração e te tirar do reino, você desvia os teus olhos dessas coisas. Então, o homem continuou a olhar, eu vi e cobicei. Então, da cobiça, eu do que vi no coração, se eu tiver aquilo, se eu possuir, se eu tomar, se eu alcançar, isso entra na mente, e cobicei, e os tomei. É um passo depois do outro, As crises das tentações e provações, então disse: e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Estamos a usar 1 de Reis 11. 1 de Reis 11. Há outros homens não estão satisfeitos com as suas esposas. Deve ter uma outra. 1 de Reis 11. Estou lendo aqui o verso 4. A parte do 4 diz: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, não posso ouvir, no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres até jovens têm tentações,
Então, ainda tem que se controlar, mas agora, no caso de Salomão, que pena para este homem. Quando Salomão já era velho, o que é que significa? Escreveu já o livro de Provérbios e todo o livro de Esdras tinha sido dado a palavra. Não está valendo, não está valendo. Ele só escreveu. E quando era já velho, depois de Deus usar, quando era velho, depois que o Senhor lhe fez escrever maravilhosos provérbios, em provérbios, quando já era velho. No tempo da velhice de Salomão, as mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Era a tentação da carne que lhe puxou a ir. Eu oro para que o Senhor nos livre em nome de Jesus. Não estou a ouvir-vos em nome de Jesus. Job, capítulo 2, Job, capítulo 2. Capítulo 2 de Job. Veja o que diz no verso 6. O que Job passou, e pela graça de Deus, tu sabes, desde o capítulo 1, os desafios que vieram, podia ser fonte de tensão e provação. Todos os filhos estavam fazendo a casa do último, e todos morreram num dia. Não só isso, todo o seu rebanho, tudo queimou num dia. Ainda assim, com toda a destruição e devastação, e de tudo quanto ele perdeu, disse: da minha mãe saí nu, e da mesma forma voltarei ao Senhor. Então, no capítulo 2, verso 7, diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Job de uma chaga maligna desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Job, tomando um pedaço de terra para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. E Job, ele soube que isso é para um tempo, a minha carne se vai, mas a minha alma continua, porque o meu Senhor vive. Então, no versículo 9, então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Veja, este Job, ele tinha que ser o Senhor, não importava o que estava a acontecer, e se vai continuar. Eu sei por que me casei, para que. Então, eu casei-me que é para ter alguém para me ajudar. Eu e minha esposa, tu com teu marido, e vão carregar juntos o fardo. Mas no caso de Job, olhou para ele e disse: olha para este homem, olha para esta condição. Eu me admiro. Quando este homem ainda viver, eu não vou me casar com outro. Então disse: eu sei, por causa disto, ele vai morrer. Disse Job: ainda retens a tua sinceridade a Deus, amaldiçoa a Deus e morre. Então, se a fonte de tentação, eu oro que Deus te livre em nome de Jesus. Outras pessoas não podem suportar porque tomam a esposa como ídolo, tomam o marido como ídolo, e por causa da idolatria, o marido é o ídolo, e a mulher é o ídolo. Tudo que o marido diz ou a mulher diz: ok, eu quero te servir, quero colocar tudo no altar, mas olha o que o meu marido diz, olha o que a minha esposa diz, mas nós vamos subsistir em nome de Jesus. Job, capítulo 2, 10, mas ele lhe disse: como fala qualquer tola, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isto não pecou Job com os seus lábios. Em tudo isto não pecou Job com os seus lábios. Eu oro que não vais pecar em nome de Jesus. As crises de provações e tentações, provas e tentações, quer tirar a tua firmeza e abandonar Deus e eleva a Deus mais do que o seu marido, do que a sua esposa, eleva a Deus do que a posição, eleva a Deus do que a qualquer outra coisa. E é esse amor supremo que nos guarda na hora da provação, na hora da tentação. Seremos permanentes e vitoriosos e vencedores, e permaneceremos triunfantes, seremos triunfantes em nome de Jesus. E a outro tempo, tentações podem vir na comunhão, tentação pode vir no ministério,
Jeremias 35. Jeremias 35. Estou lendo aqui 10. Jeremias 35, 1. A palavra que veio do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vá à casa de Recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jassanias, filho de Jeremias, filho de Azarias, indo ao verso 4, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigladia, homens de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Manassés, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pôs diante dos filhos dos pôs diante dos filhos das casas dos recabitas traças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebê vinho. Jeremias era profeta. Deus estava a lhes tentar e disse: bebê vinho. Outros dizem: a nossa igreja não aceita, não fazemos isso por causa da nossa igreja, eu vou fazer. Se não fosse por causa da igreja. Outros dizem: sou obreiro, vocês sabem que eu sou obreiro na igreja, eu podia fazer. Outros dizem: minha igreja vai me disciplinar se ouvir isso, e por causa da disciplina eu não vou fazer esse tipo de coisa. Mas se não era isso, eu podia me entregar. Não por causa dos céus, não é a razão por que estás firme, não é por causa do teu amor em Cristo, é por isso que você está firme, é por causa da tua devoção. Eu abri a minha boca ao Senhor e irei o seguir todo o caminho, não por causa disso, mas por causa da igreja, porque vão saber, eu sentirei, mas se ouvirem, vão fazer alguma coisa. Não, e se tu tens que servir ao Senhor, não importa, alguma coisa que quer dizer tirar a tua posição, você vai se firmar, e tu firmar-se em nome de Jesus. Deixa que a provação, toda a tentação, qualquer que seja a fonte da tentação que seja, quando tu sabes que estás ao caminho do céu, e para o diabo está a tentar te tirar do céu, e tu dirás: não vou me desviar, não vou mudar, não vou me comprometer, eu vou tomar a minha posição. Em Jeremias pode vir, qual é o problema? Se Job que te convida, qual é o problema? Se é um profeta velho que me convidar, eu abri a minha boca ao Senhor, o que vier para te tentar, olha o que disseram, quando disseram, no verso 6, mas eles disseram: não beberemos vinho, não beberemos junho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. E disseram: nós com nossos filhos, se estás casado, tem a mesma condição contigo. Se propriamente casaste, teu marido tem a mesma condição contigo. Se propriamente casaste, toda a tua família tem a mesma condição contigo. No verso 8, a condição que tiveste antes de casar, você guarda. Não é que, irmão, desculpa, agora estou casado, esta vida casada, se tens que guardar a tua família, tens que encurvar-se aqui, comprometer-se ali, e pecar um pouco ali, e enganar um pouco ali, não vai acontecer contigo. E eu disse: não vai acontecer contigo. Disseram: mesmo nós, nossos filhos e nossas filhas, por todos os dias da nossa vida, obedeceremos ao Senhor. Ao ler ao Senhor, verás como Deus lhes abençoou, e o Senhor vai nos abençoar em nome de Jesus. Então, vai suportar a tentação. Quando tu venceres a tentação, quando tu tomas a tua posição, por causa da tua posição, o Senhor Ele mesmo estará contigo para sempre em nome de Jesus. Tiago 1, 2.
Meus irmãos, não retenhais a fé do nosso quando a aprovação da sua fé, mas deixa que a paciência tenha uma obra perfeita, para que tu sejas perfeito, não querendo nenhuma coisa, não lhe faltando nada. Porque não curva as tuas mãos, dizer que olha, sou sem força, sou inútil, não posso vencer isso. Um pequeno pecado te põe embaixo. Ponto número 2 agora. A condenação dos transgressores e tentadores. A condenação dos transgressores e tentadores. Tiago 1,13 diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera o que? Morte. Gera morte. Isso gera morte, eventualmente. 1 de Crônicas 10, 13. 1 de Crônicas 10, 13. 1 de Crônicas 10, estamos lendo o verso 13. 1 de Crônicas 10, 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, a condenação dos transgressores. Assim morreu Saul por sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhação para a consultar. Ele queria o louvor, porque que não se entrega aqui? Então foi a esses feiticeiros, esses profetisas e outros tantos, juntar isso mais aquilo, e se vendeu às mãos do tentador, das feiticeiras, somente por causa de ficar bem, de querer ficar bem. E isso tornou-se um ídolo. Ficar bem, torna-se um ídolo. Não pode ir em nenhum, quero ficar são, tenho doença. É por isso que eu corro por aqui e acolá. Se morres naquela condição, qual é a história que me contarás na eternidade? Eu oro para que não morras nessa condição em nome de Jesus. Fica com o Senhor, fica com o Senhor. Há uma cura com o Senhor. E se não há cura hoje, quanto amanhã? Olha para aquele homem, em Atos dos Apóstolos 3, lhe levaram à porta. Estava de 40 anos prontamente, todo o tempo que Jesus Cristo estava em Jerusalém, curando este, curando aquele, em todos os cantos, o homem não ficou curado, mas continuou a dizer, me levem lá, um dia o teu dia virá, um dia o teu tempo virá. Então, todo o tempo de ficar curado Jesus Cristo, o homem não ficava curado. Então, eventualmente, agora, Pedro e João chegaram naquele templo, e chegaram na porta, e o homem estava olhando para eles, e disseram, o seu dia chegou, Eu oro porque o teu dia chegará em nome de Jesus. Então, olha para nós, prata e ouro não temos, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda, e levantou-se e andou, porque o seu dia chegou. Não vai aos feiticeiros, não venda a tua alma nas mãos dos servos do diabo, somente porque queres ficar são, o teu dia chegará em nome de Jesus. Não se dê à tentação. Em Hebreus 3, o tempo da tentação, o tempo das provações, que você vai se firmar. Então, deixa que, e quando o Senhor vier, irás. Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. No dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erraram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Então, pensa nisso, porque se entregaram na tentação do deserto, o Senhor disse, não entrarão ao meu repouso. É o que o Senhor nos diz no verso 12. Diz, vede irmãos, que nunca haja em qualquer de vós
um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Deixa que haja alguma coisa dentro de ti que você vai, não deixa que haja alguma coisa que tanto aprecias e você queres dentro, ainda que seja do diabo ou da mão do diabo. Quando o diabo diz vem alcança, tá a igreja, tá da sã doutrina, tá a Cristo, tá de palavra, eu quero ir alcançar aquilo daquela pessoa que está me chamando, eu oro que você não vai perder a tua alma nas mãos do Satanás em nome de Jesus. Então disse, vede irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração descrente para se apartar de Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endurece pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até ao fim. Enquanto se diz hoje, as pessoas que fazem outras pessoas caírem no pecado, as pessoas que fazem outras pessoas abandonarem o caminho do céu, o que vai acontecer com eles? É Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Diz, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Vejam, não querem que as pessoas entrem. Pessoas que creem, temem os fariseus e escribas, porque vão lhes lançar fora da sinagoga. Aquelas pessoas têm a sua pena, eles amam tanto os homens do que o Senhor. Mas esses fariseus eram pedras de tropeço, não entravam no reino, nem deixavam os outros. Diz, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E de vós, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Essa é a condenação, esse é o resultado, no verso 33, o resultado diz: serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Ou tentação os transgressores, como escapareis à destruição do inferno? Eu oro que o Senhor nos dê o arrependimento em nome de Jesus. Eu disse, Deus nos dará o arrependimento em nome de Jesus. Quando diz destruição, condenação do inferno, qual é o significado? Mateus 25, 41. Então lhes responderá dizendo, Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, diz, apartai-vos vós para o lago inferno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Eu terei a vitória. Eu terei a vitória. O que é que nós temos? Como é que nós temos a vitória? Como é que nós temos a vitória? Sua cruz, a nossa confiança e triunfo. Sua cruz, nossa confiança e triunfo. Todas as tentações vencemos, todas as provações podemos vencer, toda a pressão que vem do diabo e dos agentes de Satanás podes vencer, e tu vencerás em nome de Jesus. Hebreus 2, 9. Hebreus 2, 9. Mas vemos Jesus, o coroado. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menos do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições, o príncipe da salvação dele. Porque assim ele te fortalecerá em nome de Jesus. Capítulo 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote que passou para o céu, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão, a nossa fé no Senhor, retenhamos firmemente,
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porque ele venceu, nós venceremos em nome de Jesus. Cheguemos, pois, para que alcancemos graça e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Acharmos graça ao tempo oportuno. Ao virmos a Cristo, no meio das tentações, quando deixamos tudo no altar, dizemos: Senhor, eu te amo mais do que qualquer outra coisa, eu te amo do que qualquer alguém aqui na terra. Não vai deixar com que prata e ouro, dinheiro, não deixarei o emprego, não deixarei que o certificado, não deixarei que o sucesso, não deixarei que a vitória, não deixarei que a herança, não deixarei que alguma coisa tire o meu coração de ti. Uma vez que colocares tudo no altar assim, a graça de Deus irá fluir no teu coração em nome de Jesus. Então, verás que é possível, é capaz de te suster, é capaz de te assegurar até o fim. Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente. Está a falar do nosso Salvador, está a falar daquele que nos fortalece, está a falar daquele que nos dá a graça de vencermos. É capaz de nos salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vive sempre para fazer intercessão por nós. 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E se confiamos a Ele, Ele nos guardará. Ele nos guardará. Capítulo 12 de Hebreus, Hebreus 12, 1. É de como temos a vitória. Quando tu renderes a tua vida ao Senhor Jesus Cristo e todo objeto da tentação lançares fora da tua vida. Disse, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai a Cristo. Ainda que venha a tentação, considera Ele. Sempre que tens provações, confia Ele, considera Ele. Ainda que alguém queira te puxar para trás para o mundo, considera Ele. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistimos até ao sangue, combatendo contra o pecado. Verso 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjurados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que para que manqueja-se não desvie. Verso 14. Segui a paz com todos. No lugar atual, siga a paz no teu coração. Outros não entendem. Pensam que quando se diz segue a paz com os fariseus, segue a paz com os saduceus, com Simão o encantador, siga a paz com o deputado, o encantador, daquele deputado, o encantador, seguir a paz com aquele enganador. Esses são homens de Deus que nos mostram o caminho do céu. Seguir a paz com todos os apostatados. Seguir a paz com Judas Iscariote. Não! Seguir a paz com todos os homens, de uma forma que não te destruam da vida eterna e vender a tua salvação. Não é seguir a paz somente com os idólatras, seguir com os adoradores dos ídolos, seguir a paz com os comprometedores, seguir a paz com os bêbados, seguir a paz com todos que querem te puxar para trás e não firmar-se. Estás a seguir com todos, de modo que nós não te tiram a salvação, não te tiram a tua santificação, não te tiram o céu
de modo que siga a paz com todos, de modo que não está a pisar a chama de Deus sobre a tua vida. Siga a paz com todos, com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tu vais possuir esta santidade em nome de Jesus. Verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura. Ele teve o seu desafio, com uma porção de comida vendeu a seu progenitor. Eu oro que tu não venderás a tua salvação, não venderás a tua alma, e o teu bilhete para os céus não vais transpassar para outros, e vais guardar no Senhor em nome de Jesus. No verso 17, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não vamos deixar com que alguma coisa nos faça apostatar, nos fazer lançar toda coisa boa que o Senhor nos deu em nome de Jesus. Antes de orarmos, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo 2, 19. 2 Timóteo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tudo tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, faça o quê? Faça o quê? Aparte-se da iniquidade. Em algum vez você se levanta, gentilmente anda, em algum momento você tem que fugir. José tinha que fugir naquela situação de tentação. Eu oro que quando o teu tempo chegar, quando a tentação e o tentador bater a porta, e o tentador está a bater a porta, você vai te lembrar que o fundamento fica firme tendo este selo, que o Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que se nomeia pelo nome de Cristo, faz o quê? Me digam alto, faz o quê? Aparte-se da iniquidade. Levantemos-nos e dizemos ao Senhor que me dê a graça, dê-me a graça. Quando Satanás bater a minha porta, ajuda-me, Senhor, a fugir. Ajuda-me, ó Senhor, dê-me a graça. Quando Satanás bater a porta, quando o tentador bate a porta, ajuda-me, Senhor, para que eu possa tomar a minha posição e fugir do mal. Porque o Senhor está para vir. São as pessoas que firmam-se até o fim. Essas são as pessoas que serão quando a tentação vier, quando o desafio vier, quando sabemos que és filho real de Deus, amas a Deus acima de tudo, acima de todos aqui na terra, deixaste tudo no altar e dirás ao Senhor, tenha misericórdia de mim, dê-me a graça, dê-me a tua graça, para que eu possa guardar a vitória. Abra a tua boca e ora, e quero guardar a vitória, guardarás a vitória em nome de Jesus. Fala com o Senhor, as tentações estão lá, os tentadores estão lá para te puxar atrás para o mundo. O que o diabo tenta usar para te puxar ao mundo, para te puxar aos teus próprios vômitos, é dinheiro, que ele usou para cá, o sucesso, prazer, vitória, posição, poder, possessão, louvor dos homens. O que ele está usando? Diga ao Senhor, tudo que for, qualquer que seja a coisa, fica firme. Decida. O diabo não vai somente olhar e dizer que ok, você quer passar aquele processo, estás no caminho. O diabo não vai te encorajar. Vai usar tudo que ele pode, mas tu dirás não. Sempre diga não, porque eu sei que está escrito. Não se dê a tentação para o pecado. Toda a vitória vai te preparar para a próxima vitória. Decida pela mente para que tomes a tua posição. Eu firmar-me-ei. Eu irei me firmar. Diga ao Senhor que eu vou me firmar. Diga ao Senhor para te ajudar. Ele tem a graça, Ele tem misericórdia, o suficiente.
seu poder pode te salvar. Vai te guardar firme, fiel. Vai te guardar reto. Ele é seu companheirismo. Vai te ajudar. Ele vai te ajudar para se firmar. Com toda a tentação fará o caminho para o escape, para que sejas capaz de firmar-se. Irás lembrar de que Sansão foi destruído. Havia uma Dalila, empregado pelos inimigos, contratado pelos filisteus, o enganando, dá-me o segredo do seu poder. Ela apanhou Sansão. Louvado seja o Senhor, não vou te apanhar. Ora ao Senhor para que não te possam apanhar. Apanharam Salomão. Diga ao Senhor que não vamos apanhar. O dinheiro foi tão maior para cá. Ora, para que qualquer que seja o que for, não te tire, tu vais te firmar. Tu vais te firmar. Renda de novo o teu coração ao Senhor Jesus Cristo. Tudo o que competir com o Senhor, a crise no teu coração, diga ao Senhor. Diga, Senhor, eu te amo mais que dinheiro. Eu te amo mais que prata e ouro. Eu te amo mais do que a carne. Eu te amo mais do que a posição. Eu te amo mais do que o poder. Eu te amo mais do que o louvor dos homens. Deixa tudo no altar. Deixa tudo no altar. O Senhor vai te ajudar e te salvará.